Sabe que pesado. hoje de manhã eu tava lendo um livro chamado Obreiros Evangélicos. Ele fala sobre missão. E aí, nesse livro, falava justamente um pouquinho sobre isso. Que ele fala sobre a vida de Paulo, né? E fala que muitas vezes a própria vida de Paulo inspirava as pessoas. As palavras, elas eram só uma consequência disso. É. Mas a vida, a amizade, o testemunho, a presença dele ali era o que inspirava as pessoas a seguirem Jesus. E aí aparece uma motivação pra nós. Porque às vezes a gente acha que nós temos que ser eloquentes, falar bem, falar difícil. Mas na verdade são detalhes que fazem, Experiências, que né? marcam a nossa vida, né? Como você falou da Prof. Cris, né? O jeito dela, o abraço, a atenção, a conversa. São coisas que fazem diferença. E assim, eu queria perguntar agora para cada um de vocês, porque vocês são extremamente missionários. Já que eu quero pegar um gancho que o pastor iniciou Duas essa joias. conversa sobre missão, vocês são extremamente missionários. E eu queria saber como é que vocês desenvolveram isso, como é que o processo, o sentimento de missão se desenvolveu. Nós sabemos que é o Espírito Santo que coloca essa sementinha em todos nós, mas quando que isso se deu, mais ou menos, como é que isso aconteceu na vida de vocês? E também assim, ó, daqui a pouquinho eu vou chegar em ti, porque tu vai entender que tu hoje, estando aqui, tu também é uma consequência do processo que tu tem desenvolvido no MSN, né? Tu foi, em partes, aí, um dos nossos editores, né? Então, assim, a gente é socorrido por ti, em alguns casos, o próprio MSN, então tu está nos acudindo ali, nos ajudando. Então, isso é um processo missionário, desde a sonoplastia. Sonoplastia. Eu nunca consigo falar com o sonoplasta. Cara do som. O cara do Dinha, som. o Bem cara mais do fácil. som. E tudo, Dinha. Puxa, né? Tu foi um dos embriões ali, se não a peça-chave para o desenvolvimento do MSN. Então eu vou começar por ti, tu vai pensando já no que tu vai falar daqui a pouco, Filipão. Tá? Mas eu quero começar agora aqui por ti, Dudinha. Como é que foi esse processo do desenvolvimento do MSN, tá? Sobretudo dentro desse processo de missão que tu tem no teu coração, que Cristo tem desenvolvido. O encontrinho, né? O MSN surgiu, acho que de dentro do encontrinho Surgiu um do pouco. encontrinho. Gente, desculpa interromper. Vocês estão falando aqui com duas raridades. O pessoal raiz. Todos são, mas eles são praticamente os fundadores do MSN junto com o 2019. pastor aqui. Bottom Então, da Cruz. Idas comer batata frita no almoço, né? Aqueles Tudo que Peça existe Messias. do MSN Isso, hoje, Messias. pessoal, começou aqui. Então a gente tá falando aqui com o pessoal raiz mesmo. Vamos lá, Dudinha. Tá, em 2018, eu escutei uma frase, eu não me lembro mesmo, porque eu sou péssima com datas, mas eu escutei uma frase que é assim: aonde Jesus chega, as coisas começam a mudar. E eu entendi, Nossa, e na hora que poderoso. eu falei, aquilo ali ficou tocando dias e dias no meu coração. E aí eu entendi que era pra escola, só que eu pensava, tipo, tá, mas a gente já escuta falar de Jesus lá dentro. Aí eu comecei a prestar atenção em colegas, em alunos, e daí eu prestei atenção num dia, uma professora estava dando uma meditação. E daí eu disse, que já é um momento em que muitos escutam de Jesus. No que eu olhei em volta na sala, tinha só uma pessoa prestando atenção, o resto estava todo mundo dormindo. E daí eu disse, corta a meditação. Sim. Aí tem as capelas, mas as capelas acontecem 1, 2 vezes por semana, assim, no máximo. E aí eu disse, eles precisam escutar sobre Jesus. E daí eu comecei a me aproximar muito da Paz no 9º ano, da Júlia Paz. E ela já era amiga da Duda. E daí a gente se aproximou. Só que, tipo assim, no dia que a gente se aproximou, no outro dia a gente já tava conversando sobre tudo. Porque, tipo, a Duda é totalmente loucona, assim. A Duda é uma pessoa que tem um coração na missão também e ela não tem medo, né? A Ela não tem- Duda Matos? A Duda Matos. A Duda né? Matos. Desbravador em Corajosa, essência, né? corajosa. Bah. Foi desbravadora. A Duda eu dizia, né, tu é muito loucona. Aí eu era demais, parada demais. E a Ouviu Paz isso? era o equilíbrio. Era o equilíbrio de vocês. Ouviu isso? Eu disse, então a gente se completa, porque às vezes quando a Duda tá demais, eu e a Paz a gente puxa. Segura Quando o eu tô gordinho. de menos, elas me puxam. E daí a gente começou a conversar e eu falei pra elas aquilo ali, a frase que eu tinha ouvido. E daí nós três ficamos apavoradas, porque a gente percebeu que Deus tava falando da mesma forma que nós três, de levar Jesus pra dentro da escola. E daí a gente parou, e daí a gente sentou no pátio ali, naqueles bancos com as árvores no meio, e a gente disse, o que a gente pode fazer? E daí a gente disse, vamos fazer uma célula no intervalo? E daí a gente disse, a gente precisa falar então com o pastor. Aí a gente foi falar com o pastor Christian, na época era o pastor da escola, e ele amou a ideia. Aí a gente já foi, na mesma hora ele foi, conversou com a Diri, que na época era a diretora Carmen, e ela aprovou, e daí a gente começou a ter os JNE na época, né? Jesus na escola. Na época era JNE.
E acontecia na sala de religião. E daí, no primeiro JNE, né, era só eu, a Paz, a Duda, a Gi Valdevino, que também entrou um pouco ali de cabeça com a gente, o pastor Christian, e a Sora Cris também tava junto nos primeiros. Então, tipo, foi só nós. Só que isso foi no finalzinho de novembro. Já era final do ano. Já era final do ano. 2018 ou 19? 18. Final Então, de 18. tipo assim... Um momento histórico, né? Então, a galera, a gente não pôde chamar muitos, porque muitos já não estavam mais indo na aula. E daí, quando começou, 2019, a gente disse, tá, a gente precisa voltar com o JNE. Aí a gente descobriu que tinham trocado o pastor da escola. Daí a gente disse, cara, ferrou. E agora, né? Aí eles disseram assim, ó, vai ter capela lá, e daí vocês vão conhecer o pastor. Aí a gente disse, não, a gente já precisa chegar e mostrar pra ele nosso Vou projeto. botar esse pastor pra Aí trabalhar. o pastor chegou de skate na capela. Aí a gente chegou e disse assim, a gente precisa já mostrar pra ele esse projeto. Aí ele entrou de skate, tudo quando terminou. Você lembra disso, cara? Lembro, foi muito... A gurizada toda ficou assim, ó. Todo mundo apavorado. Que momento. Mas aí quando terminou, a gente já chamou o Sor num canto e disse assim, a gente jogou um balde de água fria nele, tipo, tudo de informação a gente jogou nele, daí o Sor só olhou e disse assim pra gente, gostei. Gostei. Eu fiquei Muito bom. pensando, tá, beleza, vamos lá então. Pensa, 2, 3 pessoas falando pra ele e não parava. E daí ele disse, tá, gostei. Aí eu disse, tá, ele vai seguir, beleza. Aí no outro dia ele chegou com umas ideias, eu disse, meu Deus do céu, o que ele tem na cabeça? Ele já disse, vamos colocar o encontrinho no meio do pátio e daí sentar, já colocar microfone. Daí eu disse, não, calma, microfone não precisa ser agora, vamos esperar um pouco. E daí foi assim, daí surgiu o encontrinho. Daí acho que uma semana depois o Sor já veio com a ideia de trazer o MSN junto, e daí a gente... Aí não parou mais. Aí não parou mais, né? Que benção. Vocês têm que se reunirem também na Unicinos, então, agora lá. Vocês... Coloca a Júlia lá, coloca a Duda lá A também. Júlia tá morando em Gravataí agora. Tá fazendo é? odonto. Olha, que legal. Mais ou menos que região de Gravataí será que ela tá Não morando? faço a mínima ideia. É. E aí, pô, que legal, né? que Como, experiência, hein? como as coisas elas foram se transformando, né? Eu acho muito legal isso que você fala da história, né? Do MSN. Porque eu começo a me lembrar disso. Começou ali com um embrião de 3 meninas corajosas, destemidas, que foram passando a ideia e o grupo aumentou pra 8, e aumentou pra 11, pra 15. Primeiro encontro do teatro já tinha 30, depois foi aumentando e hoje a gente vê o baita que... Eu lembro que no né? final de 2020, eu acho que a gente tava com 3 encontrinhos na escola, né? Exatamente. No intervalo do ensino médio, no intervalo do 8º ano e no intervalo da tarde ainda, né? Exatamente. Uma bênção, né? Cara, que incrível essa história. Nem eu sabia, não fazia ideia que tinha sido assim. É a raiz, Incrível. é a raiz. Uau. A raiz da raiz, né? Então, tudo surgiu contigo dentro da sala de aula. É, assim, a gente fala que tem 3 visões, né? Tem o que surgiu comigo, tem onde surgiu no coração da Paz e onde surgiu no coração da Duda. O Espírito Mas Santo, no né? meu foi 3 em 1, assim, né? Falando, né? E eu também queria muito, na época, que os alunos tivessem uma experiência a mais. E olhando pro brilho nos olhos das meninas e vendo essa vontade, assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa, porque, de alguma forma, o colégio, ele apresenta Jesus pros alunos. Mas a gente observava que os alunos queriam um pouquinho mais. Não, a gente pode um pouquinho mais, a gente pode falar um pouquinho mais. E a gente viu uma carência, né, uma necessidade dos alunos, muitos procurando sua identidade, procurando um encontro com Deus, com muitas dúvidas. E aí o MSN acabou sendo, o que muitos falam, né, um grande ponto de refúgio. Onde o aluno chega, ele é acolhido, ele tem um encontro com Deus e ali acontece uma transformação. E Jesus, ele estava assim no meio do povo de Israel, aonde teoricamente já se falava de Deus, né? Exatamente. Então esse teu pensamento assim, não, mas não é porque uma pessoa fala de Jesus aqui, outra fala ali, que eu vou deixar de falar, que eu vou deixar de cumprir minha missão. Então tu olhou pro norte, que é Cristo, pra vontade dele, que é cumprir a missão e levar a palavra a outras pessoas, e ignorou o fato de pessoas ao teu redor falarem ou não, né? O Espírito Santo te iluminou de fato ali pra te entender o que era pra fazer, do jeito certo, no momento certo, no contexto certo. E olha a estrutura que é o MSN hoje. Sim, eu tava vendo os stories esses dias e eu disse, meu Deus, agora tem ministérios dentro do ministério Isso, sem nome. Exatamente. Eu fiquei chocada.